Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live de manhãzinha para conversar um pouquinho sobre crochê e amigurumi. Ontem eu coloquei uma enquete lá nos meus stories para saber sobre o que vocês gostariam de conversar hoje, porque hoje é um dia livre, hoje a gente não vai fazer aulinha de ponto não, hoje é um bate-papo. E a maioria, na verdade, teve um empate entre resenha do Fielding's Light e como fazer leitura de receitas. Então, o que eu pensei? Eu pensei que a gente pode falar sobre os dois assuntos. Só que eu resolvi dividir isso em 2 dias, lógico, porque são assuntos diferentes e demandam uma certa atenção. Cada um tem sua atenção. Então, o que a gente pode fazer? Hoje eu vou trabalhar com vocês a leitura de receitas. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a leitura de receitas. E na próxima quinta, vocês já deixem aí reservado já a data e o horário, a gente vai fazer a resenha do Fielding's Light, ok? Na quinta-feira da semana que vem. Aí a gente conversa um pouquinho sobre o fio, as especificações técnicas, tudo do fio. Então hoje a gente vai fazer a leitura, aprender a fazer leitura de receita. Essa leitura de receita que eu trouxe para vocês, eu trouxe para crochê e para amigurumi, porque na leitura do crochê, a parte de gráfico, existem algumas artesãs que às vezes optam também por esse tipo de descrição de receita para poder descrever as suas. Por exemplo, já vi muita receita de amigurumi japonês que eles colocam o gráfico, eles põem os gráficos. Então, vou mostrar para vocês também como que a gente faz a leitura dos gráficos, tá bom? Eu vou virar minha câmera aqui então, pra gente começar a conversar. Os cachorros, vocês não importa com a barulheira, porque os cachorros hoje estão loucos aqui no fundo, a cachorrada da vizinhança aqui. Estão um correndo atrás do outro aqui, eles estão fazendo uma gincana. Bom, vamos lá. Essa receita... Deixa eu ver, deixa eu posicionar o celular aqui, depois eu pego ele de novo pra... Deixa eu ver como é que tá aqui. Essa é a primeira receita que eu vou mostrar pra vocês, é uma receita minha, que tá no meu feed, é uma receita gratuita, que é o passarinho, o piu-piu. Então depois quem quiser pode procurar lá, ela é gratuita, tá lá no feed. Se não achar no feed, tem uma aba guias, que na aba guias tem as minhas receitas gratuitas. Vamos lá. O que é importante ver aqui? Primeira coisa que você vai ver. Eu geralmente aconselho, quando a pessoa vai fazer uma receita de amigurumi, que ela passe o olho em toda a receita antes de pegar na agulha. Em toda a receita mesmo, da primeira até a última página, antes de pegar na agulha, para não ser pega de surpresa lá no meio do trabalho. Então, se tiver alguma especificação, alguma coisa diferente lá no meio, você já tá ligada, você não vai ser pega de surpresa. Então, aqui, primeira coisa, os materiais. Quais materiais que eu vou precisar para poder trabalhar nessa minha receita? Então, vai ter toda uma lista de materiais. Vai ter a lista dos fios, vai ter o tipo de agulha, vai ter os olhinhos, se for usar olhinho, fibra, agulha. Então, todos os materiais vão estar descritos na lista de materiais. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reservar os materiais que você vai precisar para trabalhar. Segunda etapa da receita, e também muito importante, é a questão das abreviaturas. Então, é importante você olhar isso aqui, as abreviaturas, porque toda a receita ela vai estar abreviada. A pessoa não escreve o nome do ponto inteiro lá, quando ela vai diagramar a receita. Ela coloca as abreviaturas. Então, vai ter tudo descrito direitinho. Então, aqui é AM, anel mágico, PB ponto baixo, PBX ponto baixíssimo. Nas receitas internacionais, receitas em inglês, em outras línguas, também vai ter as abreviaturas no começo da receita. Então, isso aqui é muito importante olhar. Aí, o que acontece? Vamos para a receita em si. Então, a gente viu aqui na abreviatura, ó, que C maiúsculo é carreira. Então, o que eu tenho aqui? C1. Então, aqui é carreira 1, é a primeira carreira que eu vou fazer do meu trabalho. AM com 6 PB e um 6 entre parênteses.
Então, o que eu tenho que olhar? Vou lá na minha abreviatura. AM é anel mágico e PB é ponto baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou fazer 6 pontos baixos, ok? Oi, Miriam, tudo bem? Bom dia. Então, é assim que eu vou trabalhar. E esse 6 que tá entre parênteses aqui é a quantidade de pontos que eu tenho que ter no final da minha carreira. Só para efeito de conferência, para você ter certeza que você está fazendo certinho. Partimos para a carreira 2. Alme vezes 6, entre parênteses, 12. Vou lá na minha abreviatura. Aqui, nesse aqui não tem, mas tipo, tinha que ter aqui, ó. Você põe alme, é aumento. E diminuição. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que aumentar 6 vezes 6. Aqueles 6 pontos baixos que eu tinha da carreira anterior, eu vou ter que aumentar vezes 6 vezes e no final dessa carreira eu fico com 12 pontos. E assim vai. Então, aqui, carreira 3, eu vou fazer um aumento, tá aqui sozinho, um aumento e um ponto baixo. Esse que tá entre parênteses aqui, ó, eu vou repetir a quantidade de vezes que tiver pedindo do lado de fora da receita. Entendeu? Então, eu vou fazer um aumento e um ponto baixo 6 vezes. Então, eu faço aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo. Entendeu? Durante 6 repetições. Eu vou repetir isso 6 vezes. E no final, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Da carreira 4, ó, C4, ao C6, da carreira 4 até a carreira 6, então são as carreiras 4, 5 e 6, são 3 carreiras, eu vou fazer 18 PB, vou fazer 18 pontos baixos. Então, aqui eu não tenho nem aumento e nem diminuição, o que significa que no final do meu trabalho eu tenho 18 pontos no fim do trabalho. A partir da carreira 7, eu vou começar a diminuir. E aqui é a mesma lógica. Essa orientação está entre parênteses. Então, eu vou repetir essa orientação 3 vezes, que são 4 pontos baixos, uma diminuição. 3 vezes. Ok? E aqui, no final, eu tenho uma orientação, ó, dobrar ao meio e fechar com 7 pontos baixos. Então, eu vou pegar o que eu fiz até aqui, a peça que eu fiz até aqui, vou dobrar ela no meio e vou fechar a abertura dela. Então, basicamente é assim, quando é uma receita de amigurumi descritiva, que ela tá descrita dessa forma, é desse jeito que a gente faz a leitura. Você tem que ficar atento aos materiais, às abreviaturas, e aí é só você ir fazendo a leitura e seguindo as instruções, seguindo o passo a passo que a receita te dá. Agora, um outro jeito de aparecer receita em crochê é esse jeito aqui, ó. Que são os gráficos. Isso aqui é um gráfico de crochê. Deixa eu ver se tá aparecendo bonitinho aí pra vocês, ó. Ok? Então, esse aqui é um gráfico. Esse aqui a gente chama de gráfico. Aí, como que funciona? Como que eu vou fazer a leitura desse gráfico e como que eu vou fazer essa flor aqui do crochê, por exemplo? Primeira coisa, igual a gente fez lá na leitura descritiva de receita. Eu vou olhar a legenda. Aqui na legenda, cada desenho, ó, ele corresponde a um ponto ou a uma instrução. Nesse caso aqui é uma instrução, esse azul aqui. E esses 3 primeiros são pontos. Então, o que que eu faço? Geralmente no gráfico, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aqui, vai ter um pontinho preto, ó. Esse pontinho preto aqui, ó, tá vendo? Ele é o início da carreira. Ele é sempre o início da carreira. Então, o que que é essa bolinha aqui, ó? Vou lá na minha legenda. A bolinha é a correntinha. Então, beleza, eu vou começar aqui meu trabalho. Então, eu fiz lá meu anel corrediço, meu aro corrediço. E aí, o que que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Cheguei de novo aqui no meu ponto inicial, 6 correntinhas. Quando eu cheguei aqui no meu ponto inicial, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, porque esse trabalho ele é em carreira fechada, né, circular.
Aí eu vou subir. Vou começar de novo aqui, ó. Então, para eu subir a carreira aqui, eu fiz 1, 2, 3 correntinhas. Aí apareceu esse outro símbolo diferente. Eu vou trabalhar sempre no sentido anti-horário. Apareceu esse outro símbolo diferente aqui, ó. O que é isso? Vou lá na minha legenda. Ponto alto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu conto quantos pontos altos são. E eu vou fazer esses pontos altos dentro do meu arquinho de correntinhas. Cheguei aqui no final, ó. Cheguei aqui no último. Fechei com ponto baixíssimo. Agora eu vou subir daqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, ok? Aí apareceu esse outro símbolo diferente, que é só uma cruzinha. Vou lá na minha legenda. A cruzinha é o ponto baixo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou fazer um ponto baixo em cima desse ponto alto aqui, ó. Tá bem em cima dele ali, ó. É ali que eu vou fazer. Então, vou contar 1, 2 pontos altos. Em cima do terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E continua, ó. 1, 2, 3 correntinhas. O outro ponto baixo tá aqui, ó, em cima do terceiro. E por aí vai. É assim que eu vou fazendo a leitura. Cada símbolo diferente que aparecer, eu corro aqui na minha legenda para saber o que eu tenho que fazer. E vou seguindo a minha instrução. Então, nos gráficos, o que é importante saber é exatamente onde inicia e termina o trabalho, que são essas bolinhas, esses pintinhos aqui, que geralmente vão ser ponto baixíssimo, ali onde inicia e onde termina, e ficar atento com a leitura dessa legenda. É isso aqui que é o mais importante saber quando a gente vai fazer a leitura de um gráfico de crochê. Se você consegue fazer essa associação, você faz qualquer coisa em crochê no formato de gráfico. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu até ver se eu tenho. Deixa eu virar minha câmera aqui para vocês me verem. Porque tem um outro jeito, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Tem um outro jeito eu lembrei disso agora, por isso que não tá o material preparado. Tem um outro jeito aqui de receita que eles fazem tipo umas tabelas. Mas é a mesma lógica. Deixa eu ver aqui, receita. Amigurumi. Eles fazem como na receita descritiva, só que eles montam isso em tabela, sabe? Faz umas tabelinhas. Então, é a mesmíssima coisa. Deixa eu ver essa receita aqui da MBR, que é uma receita gratuita. Aí, o que vocês têm que pensar também? Quando você vai ver, quando você compra uma receita, se é uma receita na tabela, não, isso aqui tá descrito também. Não tem aqui a receitinha original. Quando você compra uma receita paga, é importantíssimo no começo da receita, você dar uma lida no começo da receita. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês. De uma receita paga em inglês e uma receita paga em português. Não posso mostrar a receita, lógico, por motivos, só para dar uma ideia. A receita dessa boneca aqui é da Caro Created. É uma receita paga. O que ela faz? Aqui no começo ela conta uma historinha da boneca, aí ela vai fazer uma introdução da boneca, onde ela vai dar algumas dicas. Aqui do lado tem tipo um sumário de onde que tá cada item da receita. Materiais da mesma forma. Tamanho final da boneca, a amostra, se você for fazer a amostra. Aqui estão todas as abreviações. Aí ela vai, alguns pontos especiais, ela vai descrever os pontos como eles são. Tá tudo descrito aqui. E é importante também, ela deve ter colocado ali no começo, os termos de uso. Então, os termos de uso da receita também são muito importantes. Aqui nessa outra receita aqui da Jessie, que é da boneca Isis, ó, tá tudo aqui. Então, a apostila de uso individual, quando você adquiriu o direito de aprender, mas ela não pode, você pode vender a peça, mas você não pode repassar, compartilhar.
Então, tudo isso aqui você tem que prestar atenção, ó. Existe uma lei de direitos autorais, então você tem que respeitar tudo isso que tá aqui no começo da receita. Deixa eu ver se eu acho aqui, vou procurar aqui a receita em tabela, que eu acho que é interessante vocês verem também como que é. Eu tinha ela aqui, mas eu acabei descartando essa receita, porque era uma receita que eu não usava mais, é uma receita gratuita. Dos Minions. Na verdade, o que eles fazem é o seguinte, é aquela descrição que a gente fez ali, mas ela é feita numa tabelinha. E aí, coloca, por exemplo, a quantidade final de... Deixa eu ver se vai abrir aqui. Aquela quantidade final de pontos, aqueles descritivos, eles colocam todos no formato de tabela. Acho que não é essa aqui, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Minions. Só um minuto. Pessoal. Se eu não achar, depois eu coloco para vocês lá nos stories. Mas basicamente é isso. Então, assim, o que eu aconselho quando você vai fazer a leitura de receitas? Primeira coisa, lê a receita todinha do começo ao fim, vê tudo o que vai acontecer na receita. Porque o que acontece às vezes? Às vezes acontece você pegar uma receita e aí você começa a fazer a receita, quando chega lá no meio, é muito diferente, que você nunca fez ou não está acostumado a fazer, e aí você vai dar uma empacada lá naquela parte e não consegue concluir sua receita, ou porque você não entendeu, ou porque é uma coisa muito diferente que você não está acostumado. Então é legal ler tudo primeiro, ler a receita todinha antes. Se tiver alguma coisa que você não conhece, você pode começar a sua receita para não correr esse risco de chegar lá no meio e você desistir da receita porque aconteceu alguma coisa lá inesperada, algum ponto muito diferente que você não conseguiu fazer. Vamos ver se abre aqui. Então, a leitura total, as receitas pagas é importante. A maioria das receitas vai vir com fotos ilustrando os passos mais complicados, as receitas de amigurumi, né? As de crochê não necessariamente, só se for alguma coisa bem elaborada que precise disso, mas as de amigurumi geralmente elas são fotografadas. Elas vêm com tudo. Aqui, achei. Achei, pessoal. Vamos lá, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês no computador. Ó, tá vendo? Monta essa tabelinha, eles fazem uma tabela desse tipo. Então, quando tem uma tabela assim, essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui tá em espanhol. Então, aqui, ó, Honda é a carreira, é a volta, né? É a carreira que a gente tá. Então, a primeira carreira. Na primeira carreira, ela tá invertida, tá vendo? Eu vou ter que ficar com 6 pontos nessa carreira. Isso aqui é o que a gente viu lá no nesse nosso material, que são esses 6 pontos aqui que estão entre parênteses. Então, ali ela apareceu invertida. Ela tá lá no começo. Então, 6 pontos ali. E aqui é a instrução. Então, essa bolinha aqui simboliza o anel mágico, com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Nessa receita aqui, ó, esse Vzinho, por exemplo, olha lá as abreviaturas, tá vendo? Eu não sei o que é o V, tá falando 1V, 6 rep. O que é isso? Vou lá na abreviatura. O V é aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E rep é repetição. Então, eu vou fazer um aumento durante 6 vezes, 6 repetições. E basicamente é assim, tá vendo? Só que aqui ela tá num outro formato, ela tá num formatinho de tabela. Mas é a mesma coisa, é sempre correr lá nas abreviaturas, ir lá nas abreviaturas para ver o que significa cada símbolozinho desse, cada coisinha. Mesma lógica aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, entre parênteses, 7PB, ó. Essa parte aqui, ó.
entre parênteses, tá vendo? A mesmíssima lógica. Você vai fazer 7 pontos baixos e um aumento e vai repetir 5 vezes, ó, 5 repetições. Então, é a mesmíssima lógica da outra receita descritiva que a gente viu. E no final da carreira, você tem que ficar com 54 pontos baixos. Aqui eles tá invertido porque está no formato de tabela. Ok? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, todo mundo tiver entendido direitinho, eu vou encerrar. A live vai ficar salva lá no feed, lá no IGTV, lá no feed, tá ficando tudo salvo lá. E então, se não conseguiu ver desde o começo, ou não conseguiu assistir hoje aqui com a gente, pode ir lá que tá lá, tá bom? Compartilha com as amigas que vocês acham que precisam dessa informação, dá uma curtida. E amanhã, sexta-feira, eu vou ensinar vocês a fazer um laçarote. Fazer um lacinho bem bonitinho. Amanhã a gente vai estar aqui mais ou menos nesse mesmo horário. Eu não bato horário com vocês certinho, não, mas é nesse horário. Entre 8 e 9 horas da manhã a gente faz. Que a gente vai fazer um laço bem bonitinho, que é um laço que dá pra vocês colocarem no amigurumi, ou então se quiser dá pra fazer até lacinho pra criança, tiarinha, ou então lacinho no bico de pato pra criança, tá bom? Amanhã a gente vai fazer um laço bem bonitinho. Então, obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje e até amanhã.